Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Muito bem. Então, retomando a ideia, nós chegamos numa situação em que o gráfico é o gráfico de uma parábola, o gráfico de uma função de segundo grau, é uma curva. E aí, como que eu resolvo esse problema? Como que eu acho a velocidade utilizando a geometria básica, a trigonometria mais especificamente, assim como era feito antes no caso de uma reta inclinada? Fica inviável. Nós temos que utilizar cursos mais avançados, ferramentas mais sofisticadas. Aí sim surge a ideia de cálculo infinitesimal. Como eu falei, eu vou fornecer as chaves para entrar nesse mundo, o mundo do infinitésimo. Esse mundo nós começamos percorrendo, subindo o primeiro degrau, que seria dos limites de função, depois das derivadas, depois da integração, e agora as duas teorias, derivação e integração, por meio do teorema fundamental do cálculo. Tá? Aqui nós vamos nos ater apenas a análise em funções polinomiais. Dando continuidade, pessoal, o que acontece? A matemática, ela tinha um campo de destaque que era a geometria. E esses matemáticos eram normalmente chamados de geômetra. Isso vem desde com alguns gregos como Tales, Pitágoras. Nós temos muitos matemáticos que trabalharam nesse grande campo do saber que é a geometria, né? Mas uma coisa interessante acontece por volta ali do século 17, a geometria ela ganha uma nova roupagem, né? René Descartes ele traz a geometria analítica, ele permite uma nova visão da geometria. E outros matemáticos, como Fermat, contribuíram para mais tarde Newton e Leibniz reunirem uma série de conhecimentos, informações e darem início a um novo campo dentro da matemática chamado de cálculo infinitesimal. Newton e Leibniz, eles mudaram então a forma de ver a matemática. Você consegue avaliar as curvas dos gráficos. Essa ferramenta matemática foi criada pelos dois de modo distinto. Os dois viveram, eram contemporâneos, né? Newton com uma visão mais voltada para problemas da mecânica, Leibniz mais voltado para problemas da geometria mesmo. Mas o que nós temos hoje é que os dois são considerados o pai do cálculo infinitesimal. Pessoal, a grosso modo, eu utilizo limite de função para identificar a região próxima a um ponto de interesse. Por exemplo, aqui, ó, né? Então eu quero entender o comportamento desse gráfico próximo a esse ponto. Eu utilizo o limite. O que eu estou fazendo? Como não tem nesse ponto aqui a função não é definida, eu estou dando um zoom aqui próximo para ver o comportamento da curva ao redor. Mesma coisa aqui, quando eu quero entender o que está acontecendo próximo a esse ponto, ou aqui, né? Você observa que são pontos críticos. Em geral, eu posso utilizar em qualquer outro ponto da curva, sim, sem problema nenhum, mas o ideal, a grande ideia do limite é utilizar em pontos críticos, tá? Para entender o comportamento da curva próximo. Então, olha só, aqui, conforme o tempo, né, o nosso domínio está indo para o infinito, o que vai acontecer? Ou então, quando ele se aproxima de zero, o que vai acontecer? Esses são os pontos, são pontos críticos, né? São pontos em que a gente usa o limite como um microscópio para poder ampliar
e assim entender o que está acontecendo próximo àquela região, a região daquele ponto. Essa é, a grosso modo, a ideia do limite. Quando a gente está trabalhando aqui na física, na mecânica, tentando calcular a relação do espaço com o tempo para identificar a rapidez da partícula, né? Nós vimos que ao traçar uma reta, 2 pontos, eu consigo traçar uma reta, 2 pontos em cima da curva, e aí eu calculava a tangente, né? A tangente desse ângulo de inclinação fisicamente representa a velocidade média, tá? Só que olha só, como a gente já discutiu aqui, a nossa reta não passa em cima da curva. Então, nós temos um erro. Ó. Ela enxerga o quê? Ela enxerga o ponto inicial e final. O que acontece no meio, ela não enxerga. Por isso que é uma velocidade média, né? Seria uma aproximação, mas essa aproximação em muitos casos pode ser grosseira. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o conceito do limite. Nós vamos entender o que está acontecendo próximo dessa região, tá? Mas nós vamos entender o que está acontecendo próximo dessa região do ponto de vista dessa relação, ΔS sobre ΔT, né? Então a gente parte inicialmente da ideia de tangente, tá? Eu vou fazendo com que esse intervalo de tempo ele vá diminuindo até ele tender a zero. Como que eu consigo fazer isso? Aproximando, pegando pontos cada vez mais próximos desse meu ponto aqui de interesse, tá? Então, olha só esse segundo gráfico. Peguei um ponto mais próximo. Se você for analisar, o erro aqui já vai ser menor. Olha só, o ΔS, o ΔT, como diminuiu. E, em compensação, o meu erro, que está aqui em verde, ó, ele também diminuiu. Então, se eu consigo continuar fazendo essa aproximação até esse ΔT ser zero, eu chego numa situação dessa daqui. Eu chego numa situação dessa. Olha só. Os dois pontos são tão próximos, que olhando assim, eles estão sobrepostos. Eu não consigo distingui-los, tá? Quando isso acontece, aí eu preciso do quê? Da minha lupa, né? Do meu microscópio. Eu preciso enxergar o que está acontecendo lá dentro. Aí que vem o limite da função. Se eu consigo enxergar o que está acontecendo lá dentro, o que eu vou ver é isso aqui. Porque conforme eu vou ampliando esse ponto daqui, essa região, eu vou observando que essa curva ela vai se tornando cada vez mais uma reta, né? E lá no infinito, quando eu consigo atravessar esse portal e enxergar o infinitamente pequeno, eu vejo isso, né? Esses dois pontos, eles nunca se encontram, né? E eu enxergo algo muito infinitamente pequeno, né? E eu consigo agora fazer essa relação do diferencial de espaço e o diferencial do tempo. Consigo fazer essa relação, né? Então, olha só, quando eu aplico o limite de ΔT tendendo a zero, né? Eu estou diminuindo esse intervalo até eles ficarem praticamente sobrepostos. Não consigo enxergar olho nu. Dou um zoom. No zoom eu vejo isso. Agora eu posso aplicar a geometria básica, tá? Então eu passo o limite de ΔT tendendo a zero em cima de ΔS sobre ΔT. O que isso daqui se transforma? ds sobre dt, né? Eu estou num campo dos infinitesimais. Então, antes, o delta, posição final, menos inicial, aqui eu consigo medir. Aqui eu já não consigo, tá? Aqui eu já não consigo fazer essa diferença. E aí, como que eu calculo isso quando eu chego numa situação dessa? Então, olha só, o que você pode observar? Agora volta para o nosso mundo macro. O que você pode observar? Que essa reta inicial, que era uma reta que cortava a curva em 2 pontos, ela foi cada vez ficando mais inclinada, né? Até chegar a um ponto em que ela apenas toca a curva. Então, se eu quero calcular
a tangente do ângulo de inclinação, né, lá no mundo do infinitésimo, eu posso também fazer esse cálculo aqui no mundo macro. Basta calcular a tangente desse ângulo daqui, da inclinação dessa reta, a inclinação da reta tangente, né? Então, o que que acontece? A tangente dessa reta que toca a curva em um ponto específico, ela vai me fornecer o quê? O limite de ΔT tendendo a zero, ΔS sobre ΔT. Isso daqui é aquela relação lá no infinito, ds dt. Então, eu posso fazer esse cálculo de duas formas. Uma de forma analítica e outra de forma gráfica. De forma gráfica seria como? Se você conseguir utilizar, se você tiver condições de utilizar uma régua e fazer a medida desses pontos aqui, ó, né? Cateto adjacente, cateto oposto, beleza, você calcula a tangente. Caso contrário, você teria que fazer de forma analítica, que é o que nós vamos ver no próximo, na próxima etapa agora, tá? Agora vamos para um caso prático. Vamos pegar a parábola da função espaço igual a t ao quadrado e vamos identificar qual seria a velocidade e a aceleração no instante de 2 segundos. Observe que no instante de 2 segundos a posição é clara, né? 2 ao quadrado, 4 metros. Agora vamos utilizar toda essa técnica que a gente acabou de ver do limite para calcular a velocidade, não a velocidade média, mas a velocidade instantânea no exato instante de 2 segundos. Para isso, eu tenho que utilizar todo esse procedimento, que é o que nós conhecemos como derivação, né? A derivada pela definição. Pessoal, vamos fazer uma aplicação aqui. Considere o gráfico da parábola. Esse gráfico relaciona o espaço com o tempo de um movimento de uma partícula. A função é essa, S de t, né? A função do espaço, que depende do tempo, é igual a t ao quadrado. É uma parábola que passa pela origem. Lembrando que essa parte do segundo quadrante, por ser tempo negativo, a gente acaba desprezando, ficando apenas com o primeiro quadrante. Então, é aquela ideia inicial. Peguei 2 pontos, né? Se eu tentar traçar aqui uma reta para identificar um triângulo retângulo e aplicar a tangente do ângulo de inclinação, eu vou estar relacionando o espaço com o tempo. Só que, olha só, é uma aproximação, tá? Essa abordagem matemática é aquilo que eu chamo na física de velocidade média, tá bom? Observa-se aqui o nosso ΔS, aqui o nosso ΔT, né? Só para, antes de dar continuidade, eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Se você observar, olha só quantos parâmetros eu tenho, né? ΔT, tempo inicial, tempo final, posição ΔS, olha quantos parâmetros. Se você observar, o que é o tempo final? Né? É o intervalo de tempo, ΔT, mais, joga esse menos t para o lado de lá, né? Ele vai se somando, então o tempo final ΔT mais t. E muitas vezes eu vou eliminar essa variável aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, tempo final, tá? Eu vou eliminar utilizando, ao invés de utilizar esse parâmetro, eu vou usar esses dois. Então, é um parâmetro a menos na hora de fazer as minhas manipulações, tá? Mesma coisa quando eu for utilizar a posição final, né? Eu posso utilizar a posição, o deslocamento mais a posição inicial, tá? Então, aqui, ó, fazendo isso, utilizando, ao invés de usar tempo final, utilizar ΔT mais t, eu estou eliminando uma variável, um parâmetro aí, a minha matemática passa a ficar mais simples, com menos parâmetros,
mais simples. Outra coisa, observa só, se a função é t ao quadrado e eu tiver f de jogo da velha, isso aqui vai dar o quê? Jogo da velha ao quadrado, certo? Se eu tiver f de jogo da velha mais bola, por exemplo, como é que tem que ficar a função? Abre parêntese, jogo da velha mais bola ao quadrado, um produto notável, tá? E assim por diante. Isso aqui é uma lógica que se repete para qualquer tipo de função, tá? Se a minha função fosse, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, minha função espaço, depende do tempo, e é igual a 2t. Como é que ficaria se eu tivesse colocado f de jogo da velha mais bola? O que tiver aqui tem que estar nessa posição. Então, 2 vezes jogo da velha mais bola. Esse exercício aqui é importante para o que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, olha só. Tempo inicial, o tempo onde eu quero de fato calcular a velocidade. Tempo final, posição no tempo inicial, posição no tempo final. A nossa função em verde e aqui aquela nossa reta original. Aqui você observa rachurado em azul o erro, né? O erro, se eu utilizar a velocidade média para calcular a velocidade, eu tenho esse erro daqui. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é fazer com que esse ponto ele se aproxime cada vez mais do ponto de interesse. Então, eu estou fazendo o tempo final tender ao tempo inicial. Quando eu faço isso, o meu ΔT, esse intervalo aqui, ele vai estar o quê? Tendendo a zero, certo? Ele vai estar tendendo a zero. E ao fazer isso, eu entro nesse mundo do infinitésimo. Quando eu tenho esses dois pontos muito próximos, o que eu tenho, na verdade, é isso daqui, ó. É uma reta que ao invés... Agora ela foi se aproximando, observa só. Ela foi cada vez se aproximando mais, se aproximando. Chega num ponto em que ela toca a curva original no ponto de interesse. E aí, nessa situação, eu vou aplicar a geometria básica que nós utilizamos, né? Olha só, nós vimos que o significado físico dessa tangente é a velocidade média, ΔS sobre ΔT, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? ΔS, posição final. Observe que eu estou já utilizando, ó, certo? Para eliminar esse parâmetro, posição final menos posição inicial sobre ΔT. Só que, como eu estou fazendo o ΔT tender a zero, eu estou pegando dois pontos próximos, eu estou aqui, eu estou utilizando o limite quando o ΔT tende a zero. Se eu passo o limite nessa situação, o que eu vou ter? Eu vou ter um problema, né? Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso. Por quê? Porque eu não posso ter uma divisão por zero, tá? Então, a minha função é S de t, que é igual a t ao quadrado, eu vou substituir a posição final, então vai ser o quê? ΔT mais t ao quadrado, né? Esse termo aqui, substituindo na nossa função, eu vou ter esse termo, esse produto notável, menos S de t. S de t, então, vai ficar t ao quadrado, substituindo aqui. Assim como a gente fez naquele exercício inicial. Cheguei nessa situação, não posso passar o ΔT tendendo a zero, porque eu vou estar dividindo por zero. Então, o que eu tenho que fazer? É aquela situação que eu falei, o limite, ele não avalia de fato aquele ponto, ele quer avaliar a redondeza. Então, se eu passar o ΔT igual a zero, eu vou ter um problema. Então, o que eu faço? Eu vou manipular essa expressão de forma algébrica
ao ponto de eliminar esse denominador aqui, tá? Porque esse ponto é um ponto crítico, exatamente igual a zero, ΔT igual a zero, é um ponto crítico. Eu quero algo próximo. Então, eu vou pegar uma outra expressão que próximo de zero tem o mesmo comportamento. Então, olha só. Primeiro eu vou resolver esse produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Resolvi aqui o produto notável, menos t ao quadrado. Tudo dividido por ΔT. Positivo com negativo corta. Como é que fica? Tá? Observe que aqui eu tenho uma soma, então esse ΔT eu posso cortar, mas eu tenho que cortar com cada um desses termos. Tá? Cortei, como é que fica a minha expressão agora? ΔT mais 2t. Consegui fazer o que eu queria. Eu eliminei esse ΔT do denominador. Então, olha só, essa observação aqui. Dá uma olhada para essa observação. Eu posso dizer que essa expressão é igual a essa? Não, não é. Exatamente nesse ponto, próximo ao ponto, sim. Próximo ao ponto ΔT tendendo a zero, essas duas expressões possuem o mesmo comportamento gráfico, tá? Então, eu fiz essa substituição, uma vez que eu estou querendo avaliar a redondeza. Observa-se que essa função, a função espaço foi derivada, a gente obteve a função velocidade, né, 2t. E um exemplo, qual seria a velocidade na posição no tempo de 2 segundos? Substituindo aqui, ó, v igual a v de 2, né, para t igual a 2, 2 vezes 2, 4 metros por segundo. Então, a função espaço, né, a função espaço, que é igual a t ao quadrado, a posição de 4 metros, instante de 2 segundos, a velocidade ela é de 4 metros por segundo. E se eu quiser achar a aceleração, né? Bom, olha só, você pode observar que a partir da função espaço eu derivo, acho a função velocidade. Se eu fizer de novo esse procedimento, né, essa derivação pela definição, como a gente acabou de ver, eu acho a função aceleração. Né? Aqui eu já vou adiantar, vou mostrar para você como que ficaria, né? Como a aceleração média ΔV sobre ΔT, a gente aplica o mesmo conceito de limite de ΔT tendendo a zero, eu posso obter a aceleração, né? Então agora eu estou fazendo a derivação dessa função, obtive 2, e no tempo de 2 segundos, 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse método de derivação, pela definição, não é muito utilizado, porque dá trabalho, né? O que os matemáticos observaram? Que dependendo da função, existem padrões, né? Toda vez que você vai derivar uma determinada função, existe um padrão que acaba se repetindo para funções de mesma família. Então, eu estou destacando aqui o método prático de derivação para função potência, ou a combinação da chamada função polinomial. Olha o padrão, observa só. T ao cubo, derivei 3t ao quadrado. Derivei de novo, agora derivei 3t ao quadrado, 6t. Se for 2t à quarta, derivo essa função, 8t ao cubo. Derivo essa função agora, 24t ao quadrado. Se for t elevado a 5, derivo 5t a 4. Derivo 20t ao cubo. Tá? Outro exemplo, 3t ao quadrado. Derivo 6t. Derivo 6. E se for uma constante? No caso de uma constante, derivada de uma constante vai ser zero. Zero é uma constante. Então, se eu derivar, vai dar zero de novo. O que você pode observar aqui? Olha só, o expoente desce multiplicando e entra um menos 1 no expoente. Derivo de novo, o expoente desce
multiplicando. Já tenho 3, 3 vezes 2, 6. E entro menos 1 no expoente. Né? Olha só, o 4 décimo multiplicando. 4 vezes 2, 8. Entro menos 1 no expoente, 3. E assim por diante. Esse método prático eu posso aplicar para as funções potência, funções polinomiais, tá? Cada função, ela possui um padrão de derivação. E nós temos diversas possibilidades, infinitas, na verdade, combinações, uma função que multiplica outra, uma função que divide por outra, uma função composta. Nesses casos, nós temos o cálculo, a disciplina de cálculo trabalhando de forma individual nesses casos, né? Nós vamos ver aqui também, em alguns vídeos paralelos, eu vou passar a analisar esses outros casos, tá? Aqui, de modo geral, né, o padrão que você acabou de observar, o expoente décimo multiplicando e entra o menos 1 no expoente. Isso sempre para funções polinomiais, tá ok? Então, no nosso caso, olha só, a função original era t ao quadrado, o expoente décimo multiplicando, entra menos 1 no expoente, vai ficar o quê? 2t elevado a 1. Foi o que nós obtemos. Então, né, função espaço, derivo, função velocidade. Se eu derivar a função velocidade, o que vai ter aqui? Derivado de 2t, 2. É a função aceleração. Então, eu consigo transitar por meio da derivação, ok?